Fui convidado para minha primeira cabine de imprensa e fui para nada mais nada menos que A Odisseia, gente. Esse filme está sendo lançado no dia 16 de julho nos cinemas de todo o Brasil e eu já vou começar te dizendo. Veja, olha, um filmão mesmo, tá? O que o Nolan fez aqui foi absurdo. Eu fiquei muito feliz porque essa foi a minha primeira cabine de imprensa na vida. E eu já comecei com filmes alhão dessa magnitude. Oi gente, eu sou Léo Dantas e esse aqui é o Quer Que Filme. Se você gosta de curiosidades sobre filmes, séries, cultura pop e o mundo do audiovisual, você está no lugar certo. Já pode se inscrever, curtir esse vídeo, mandar para seus amigos, comentar, faz tudo aí. Eu vou te dar o meu parecer sobre o filme, mas antes eu vou te contar como foi a minha primeira cabine de imprensa e como isso funciona. Saí de casa cedo e estava marcando 17 graus, o que é considerado muito frio para o meu país, Rio de Janeiro. Eu aqui com o meu casaquinho que acabei nem usando. Eu sou calorento, gente. Cheguei no shopping onde foi a cabine 1 hora antes do horário previsto, que já era meia hora antes do início da sessão de fato. Sem ansiedade e desespero por aqui, graças a Deus. Chegando lá, eu esperei até poder subir para a sala de cinema. Na entrada do evento, todos os convidados assinaram um termo se comprometendo a não filmar, fotografar ou divulgar informações do filme antecipadamente. Inclusive, a equipe lá pegava o nosso celular e lacrava dentro de um envelope. A gente ficava com o celular mesmo, tá? Só que lacrado no envelope. Lacrei. Como a cabine acontece antes da estreia, geralmente existe um embargo que impede a publicação da resenha até a data prevista pela distribuidora ou pelo estúdio do filme. Ok, mas o que é uma cabine, Léo? Como funciona? Cabine de imprensa é uma sessão fechada, geralmente em um cinema, de um filme que ainda vai ser lançado. As distribuidoras convidam jornalistas, críticos de cinema e criadores de conteúdo através de assessorias que entram em contato com a gente. Como eu já disse, essa foi a minha primeira cabine e quem me deu essa oportunidade foi a Universal Pictures Brasil, através da assessoria da Espaço Z, que fez essa intermediação. Literalmente, no dia anterior dessa minha cabine de Odisseia, eu tinha participado da minha primeira cabine online, então acabou sendo a minha primeira cabine de fato, mas era de casa, então foi algo completamente diferente do que eu tô falando aqui. A minha cabine de Odisseia foi numa sala de cinema IMAX bem grande, na Barra da Tijuca, aqui no Rio, e lá estava lotado de jornalistas, influencers e críticos. E tinha alguns seguranças que ficavam rondando ali pela sala do cinema, para verificar se ninguém iria descumprir a regra e acabar mexendo no celular. Como eu tinha que lacrar o celular, obviamente eu não filmei nem registrei nada dentro da sala de cinema, então você vai ter que confiar só mesmo na minha palavra. Antes de entrar na sala, eu comprei minha boa pipoquinha e minha Coca Zero no quiosque do shopping, porque como era cedo, a bomboniere do cinema ainda não estava aberta. Como o filme tem quase 3 horas de duração por motivos de Christopher Nolan, eu confesso que tive medo de ficar bebendo muita coquinha que eu levei ali pra sala de cinema e depois ter que acabar levantando no meio da sessão pra ir ao banheiro. Nesse dia, infelizmente, eu não tinha ido de fralda. Gente, não prendam o xixi, faz mal à saúde. O medo de ficar apertado era real, tá? Mas deu tudo certo e eu não precisei levantar em momento nenhum. Mas isso também é porque o filme te deixa tão hipnotizado que você não vai fazer outra coisa a não ser querer entrar naquela tela ali e ter uma imersão na história. Quando o filme terminou, eu tava assim, gag com tudo que eu vi. Foi maravilhoso ter a minha primeira cabine com um filme tão grandioso em tantos sentidos. Foi emocionante. Uma coisa que eu não disse é que as cabines de imprensa costumam ser fora do horário comercial dos cinemas e aqui no Rio parece que costumam ser mais durante a semana pela manhã. A ideia de fazer cabines é para que a imprensa e os criadores de conteúdo da área possam fazer suas resenhas, o que também acaba divulgando os filmes, né? E é isso que eu vou fazer aqui agora. A Odisseia de Christopher Nolan, filme que estreia nesse dia 16 de julho nos cinemas do Brasil inteiro. Um grande filme, um filme grande, um grande filme grande. Tudo é grandioso aqui, gente. Mesmo. O Nolan devia estar lá na casa dele e aí resolveu fazer um dos maiores filmes já realizados na história. Nessa adaptação épica, em cima da obra de Homero, a gente acompanha a jornada de volta para casa do Odisseu depois da Guerra de Troia. Enquanto isso, a esposa dele, Penélope, e o filho Telêmaco lutam para proteger o reino deles em Ítaca. E você não precisa ter interesse em mitologia grega para poder gostar desse filme, ok? Eu só lembro das minhas aulas de filosofia no ensino médio, com o professor Esperidião fazendo a gente ler todos aqueles textos gregos clássicos. Beijo, Esperidião. Mas sobre o filme, né, gente? Ele é todo grandioso, desde a sua duração até a gigantesca ambição do Nolan de colocar um elenco extraordinário no longa e fazer tudo isso filmado em IMAX. Orçamento, temos. Gente, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron. São tantos nomes de peso que alguns, como por exemplo da Zendaya, da Lupita Nyong'o, do Elliot Page, acabam aparecendo mais como participação especial, porém com presenças grandiosas que não podem ser medidas por minutos de tela. Entre os nomes um pouco menos estourados de Hollywood, eu destacaria as ótimas performances da Samantha Morton como Circe
e do John Leguizamo como Eu Meu. Visualmente, o filme é um carinho nos olhos de tão linda que é a fotografia. A Odisseia é o primeiro longa gravado inteiramente em IMAX 70mm, isso é algo histórico. Essas câmeras de IMAX, elas são enormes, barulhentas, e nesse filme foi preciso desenvolver novas tecnologias para que o áudio fosse captado nas cenas sem tanto ruído. As câmeras são tão grandes que, em cenas mais fechadas, foram usadas combinações de espelhos para que o elenco pudesse se enxergar. Isso porque as câmeras cobriam o campo de visão dos atores. É como se essa câmera que eu estou gravando aqui agora fosse um trambolhão tão grande que eu não conseguisse enxergar depois dela a pessoa com quem eu estou contracenando. Todo esse investimento realmente valeu a pena porque a resolução está de altíssima qualidade e tudo que a gente vê na tela grita arte. Agora, a forma como o filme mostra a mitologia grega e todos os feitos épicos da história contada por Homero, tudo isso deixa a gente sem piscar. As grandes batalhas, os exércitos, os seres mitológicos enormes, o icônico cavalo de Troia, tudo isso é para deixar qualquer um de queixo caído. E o Nolan foca bastante na humanidade por trás de toda essa história épica. Enquanto o Odisseu está nesse movimento de voltar para casa, ele acaba sofrendo as consequências psicológicas dos seus atos mais ambiciosos. Ainda que a história não seja contada de forma linear, porque o tempo todo o filme fica avançando e voltando na cronologia, a gente consegue entender perfeitamente o que está acontecendo sem ficar perdido. Minha nota para Odisseia, 5 de 5. Com certeza ele é um dos melhores filmes do ano, se não for o melhor, tá? Obrigado Universal Pictures Brasil e Espaço Z por essa incrível oportunidade. Vale a pena ver esse filmão aqui no cinema, tá? Se for em IMAX, melhor ainda. O filme já está em cartaz, então só bora. E você aí que puder ajudar me seguindo e engajando esse tipo de conteúdo, eu vou ficar muito feliz. E aí mais cabines de imprensa vão poder continuar me chamando. Segue o Quer Que Filme, tá? Já seguiu? Um beijo e até a próxima.